Gente, chegamos aqui em um problema muito interessante, na minha opinião interessante, porque a gente vai ter que lançar mão aqui de algumas ferramentas desse cinto de utilidades, que é o cinto de utilidades das disciplinas de circuitos elétricos, né, que elas vão entregando ferramentas para que a gente consiga resolver os problemas. Esse é um problema em que a chave permaneceu por um longo tempo ali na posição 1, então é um circuito que vai acabar sendo um circuito RC em seu primeiro estágio de topologia, porém, é importante que a gente perceba que ele, na realidade, ele depois chaveia para o outro lado, continuando no circuito RC, só que é uma resposta a um degrau também, certo? Então, você não é que você tem duas respostas a um degrau, você tem um primeiro estágio que ele vai estar operando com a topologia ali com resistor em paralelo, tudo mais, de uma fonte de tensão, depois ele muda para outra fonte de tensão, com outros resistores, outra topologia, mas não deixa de ser uma resposta a um degrau, porque ele vai mudar de ponto de operação. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que é uma resposta a um degrau de circuito RC. Tá legal? Então, vamos analisar aqui primeiro o circuito, né? Vou desenhar aqui o circuito para facilitar. Então, nós temos aqui uma fonte de 40 volts. Aqui, nós temos 20 kilo-ohms. Aqui, 60 kilo-ohms. Daí vem o ponto da chave, né? Que essa chave se conecta a um capacitor. Esse capacitor ele tem aqui um valor de 0,25 microfarad. Aí a chave, essa é a posição 1, e a chave vai passar para a posição 2 em t igual a 0 segundos. E dessa posição 2 sai aqui um resistor de 8 kΩ. Tem um aqui que vai descer aqui de 160 kΩ. Aqui em cima um outro de 40 kΩ. E aí vem uma fonte que interessante, né? Ela está com a polaridade aqui trocada, voltando para baixo aqui a polaridade positiva, de 75 volts, só que com essa polaridade trocada, tá certo? O que é importante analisar, como seguindo aquela receita de bolo que a gente vem falando aí ao longo das questões, né, que estão disponíveis aí no quadro Sou FL Professor, a gente começa nesses casos analisando a condição inicial. Vou colocar aqui, ó, analisando a condição inicial. Tá? A condição inicial, volto a dizer, é quando você está com a chave na sua primeira posição. Então, deixa eu pegar esse circuito aqui para facilitar a nossa vida. Vou apagar aqui o que não nos interessa nesse momento, então o que está conectado à chave 2 não importa. Tá? Esse é o nosso circuito. E eu estou interessado em quê? Se você observar, a questão ela está pedindo ali para a gente duas coisas. Tá? Ela está pedindo para a gente a tensão V0 no tempo aqui, e essa corrente I0 aqui, ele está chamando de I0 aqui, tá certo? Esse V0 com essa polaridade, eu vou ter que conhecer pelo menos a condição inicial dele para começar a calcular, que eu vou chamar aqui de um V0 maiúsculo aqui, para diferenciar do V0 no tempo do próprio enunciado, tá certo? Eu tenho que encontrar essa condição inicial, não tem como correr disso, porque o que eu tenho, vai ser a conta, fazer parte da conta da expressão depois, quando eu for obtê-la, tá certo? Então, quem vai ser essa tensão inicial aí? É simples, né? Se eu assumir que esse circuito passou um longo tempo operando com essa topologia, eu sei que esse capacitor ele acabou se comportando como um circuito em aberto, porque ele carregado a tensão estabiliza, na verdade, ele estável, a tensão não varia mais, fica estável, né? A tensão fica constante, a derivada da tensão vai a zero, por consequência, a corrente no capacitor vai a zero, fazendo se comportar como um circuito aberto. Então, se você observar, eu tenho basicamente aqui, ó, essa conexão aqui é uma conexão de fios que estão me levando a entender
a tensão V0 como sendo a tensão que se estabelece aqui em cima desse resistor de 60K. Então, é uma continha simples por meio de divisor de tensão. Para encurtar o caminho, vou usar aqui a equação do divisor de tensão, que me dá o que aqui de cara? V0 vai ser igual a quem? É a resistência onde eu estou calculando a tensão, né? Ou seja, eu vou ter aqui 60K, aí dividido pelos mesmos 60K, mais o que estiver em série, então ali 20K, vezes a tensão que se divide, que é o 40 volts. Né? Então, se eu fizer essa continha aqui, vocês vão chegar num V0 aí também, que vai ser de 30 volts. Né? Vai ficar 60 sobre 80K. Esse K vai cortar, vai ficar 40 sobre 80 dá meio, vezes 60 vai dar 30. Então, a gente vai achar que essa tensão inicial aqui é 30 volts. Tá legal? Então, eu agora já posso analisar, ou seja, analisando a fase transitória, não mais o regime permanente. Né? Ou seja, quando eu digo analisando a fase transitória, é quando teve o chaveamento, qual foi o transitório que aconteceu. E aí eu tenho que agora olhar para o segundo estágio do circuito. Eu tenho que pegar aqui o segundo estágio do circuito, tá? Copiar aqui. Então, no segundo estágio do circuito, eu colo aqui. E aí eu vou apagar aqui o que não nos importa, né? Então, isso aqui já chaveou. Esse aqui não precisa, está aqui. Né? Lembrando que nós já sabemos que nós temos aqui uma condição inicial V zerão aqui igual a 30 volts, né? Condição inicial. E agora eu quero encontrar tensão nesse capacitor. E percebam o seguinte, o problema está nos pedindo a corrente zero aqui em cima. Tá? A corrente zero está bem aqui em cima. Tá vendo? Aí você pode pensar, tá, então não posso mexer nesse resistor de 8K? Mais ou menos, né? Porque no final das contas você tem ali, na realidade, I0 está em série com capacitor. Então esse zero, na realidade, ele desce aqui pelo capacitor também. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou lançar a mão agora de simplificar o circuito no entorno do capacitor. Afinal de contas, eu não teria como entender qual seria a constante de tempo desse circuito, tendo três resistências e um capacitor, por exemplo. Eu não sei exatamente qual é a tensão final que vai ser estabelecida, mas se eu transformar esse circuito ali para um equivalente TVNAM, por exemplo, vai facilitar muito a minha vida. Tá certo? Então, eu vou lançar aqui de um outro conceito, né, que a gente já aprendeu, já viu em outras questões, que é o conceito do equivalente TVNAM. Então, eu quero achar o equivalente TVNAM desse circuito aqui. Opa, desculpem. Vou botar aqui equivalente de TVNAM. E é um circuito, veja, que só tem um resistores e uma fonte independente. Né? Vou até botar aqui, ó, para circuito sem fontes dependentes. Por que eu vou dependentes? Por que eu vou fazer? Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu vou fazer da maneira mais simples possível, já que não é o nosso foco aqui nesse problema, explorar aqui TV a fundo nas técnicas, né? Mas como eu tenho essa facilidade, eu não tenho fonte dependente, eu vou fazer simplesmente aplicar a filosofia que a gente pode fazer desligando as fontes independentes e simplesmente calculando o que sobra ali de resistência no circuito para achar o RTV não. E a fonte vai ser a expressão lá de tensão do circuito aberto. Então vamos lá, começando com a tensão do circuito aberto, eu vou ter aqui o seguinte, eu tenho aqui esse 8 kΩ, 160 kΩ, temos aqui em cima 40 kΩ, e aqui embaixo tenho menos mais 75 volts. Quem quiser recapitular depois, vai lembrar que para calcular o tensão TVNAM, a gente faz análise de circuito aberto primeiro, é sempre o mesmo primeiro passo, né? E aí eu tenho que achar um jeito de encontrar esse VTVNAM aqui.
vocês vão ter que buscar no centro de ferramentas de vocês a técnica que vai te ajudar para fazer isso, tá certo? Eu, particularmente, eu entendo o seguinte, como é um circuito aberto, se eu explorar aqui uma tensão de nó, eu já resolvo o meu problema com uma equação. Né? Se eu chamar isso aqui de Vx, por exemplo, já vou resolver por equação. Porque a corrente que passa aqui, já que o circuito ficou aberto, é zero, e aí, consequentemente, Vx vai ficar sendo igual a V de TV não. Então, se eu achar Vx, eu achei o V de TV não. Então, como é que seria aqui essa continha, no final das contas, né? Tudo que eu vou ter que achar aqui em termos desse V de TV não. Vou fazer aqui o tensão de nó, tá certo? Então, fazendo aqui tensão de nó, eu teria o quê? Eu teria Vx, aqui, ó, Vx menos 75 sobre 40K. E aí teria, descendo ali, né, mais Vx sobre 160K. Para o outro lado, eu teria um Vx menos alguma coisa, só que a corrente é zero. Né? Então, eu não preciso colocá-la na conta. Então, eu vou ficar aqui tudo isso igual a zero. Isso aqui vai me trazer um Vx mais 75 sobre 40K. E aqui vou ficar com o Vx sobre 160K. Tudo isso igual a zero. Posso tirar o mínimo, então fazendo o mínimo aqui, como é que a gente vai ficar então? Né? Eu posso colocar aqui 160 abaixo de todo mundo aqui, né? 160K. Abaixo de zero vai ficar zero mesmo, aqui o Vx vai continuar Vx, o que vai mudar vai ser aqui em cima, né? Então veja, 160 dividido por 40, eu tenho aqui 4 vezes, né? Então significa que eu tenho que multiplicar aqui por 4 vezes o Vx, e o 75 por 4 vezes vai dar aqui 300. Cortei isso com isso, eu vou ficar então com 5 Vx, e aí para o outro lado ali, ó, vou passar o 300, vai ficar negativo, menos 300, então eu vou ter que Vx é igual a menos 60, né? Menos 60 volts. Ah, bom, achamos o VTVNAM, porque aqui logo, né, o VTVNAM é igual a menos 60 volts. E daí eu penso agora o seguinte, tá, e como é que eu vou fazer agora o R de TVNAM, né? Então, se você pegar esse circuito aqui, e tá aqui, ó, calculando o R de TVNAM. Então, eu coloco aqui o circuito, eu já não quero mais calcular nada disso aqui, tá? Não quero isso aqui. Eu quero, na realidade, fazer o quê? Como eu não tenho fontes dependentes, eu posso desligar essa fonte independente, sabendo que fonte de tensão vira um fio. E a única coisa que eu tenho que manter aqui é o seguinte, é não mexer com esses nós. Então, é como se eu colocasse uns preguinhos aqui nesses nós de referência, para que eles não sumam. O que sobrar aqui de resistência, quando eu equivalentar todo mundo, vai ser o R de TVNAM. Então, veja, eu posso fazer aqui o primeiro paralelo aqui, ó, né, que eu vou chamar aqui de um R equivalente linha. Então, esse equivalente linha seria 40K vezes 160K sobre 40K mais 160K, que vai dar igual, vou fazer as contas aqui, 40 vezes 160, dividido por 200, né? Então vai dar aqui 32 quiloohms, e aí esse 32 quiloohms vai ficar em série com o 8 ohms aqui, ó. Eu vou chamar aqui de um R de TVNAM já direto. Opa, vou chamar aqui de um R de TVNAM direto, ou seja, o R de TVNAM seria quem? O R equivalente linha mais 8K,
ou seja, 32K mais 8K, o R de TVNAN ficou aqui igual a 40 quiloohms, tá? Tem outra cor ali para diferenciar ali os equivalentes que eu estava trabalhando. Legal? Então, percebam o seguinte, eu agora tenho a seguinte topologia, né? Então, vamos voltar agora. Tenho qual topologia? Eu tenho uma fonte aqui, né? De TVNAN, ou seja, como eu coloquei TVNAN, eu botei aqui uma polaridade de TVNAN, se vocês olharem, o mais em cima, menos embaixo, eu vou seguir essa polaridade, né? Então, eu coloquei aqui, ó, mais em cima, menos embaixo, e a gente chegou numa tensão de TVNAN de menos 60 volts. Vou pegar aqui o 60, 60 volts. O R de TVNAN, ele ficou aqui como sendo 40K. E eu tenho aquele capacitor que foi removido, que está sob análise, né, que é um capacitor de 0,25 microfarads. Então, vou até colocar aqui em outra cor diferente, que é um capacitor aqui, ó, de 0,25 microfarads. Então, percebe que agora a história mudou. Agora eu consegui simplificar o circuito a ponto de ficar aqui com dois elementos apenas no circuito, né? Eu consigo agora achar a constante de tempo desse circuito, ficou fácil, porque a constante de tempo desse circuito é RC. Só que é RC quando eu tenho um equivalente no entorno do C, certo? É uma resistência equivalente. Eu tinha três no entorno dela, mas achamos o R equivalente. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 40K vezes 0,25 micro, desculpe. E daí, se você fizer esses cálculos com o 40K vezes 0,25 micro, vocês vão chegar aqui em um valor de 10 milissegundos. Ficou fácil calcular. Antes eu não poderia, porque você ficaria com a dúvida, eu uso qual resistor? Nenhum dos três. Você vai ter que usar o equivalente TV não em torno daquele capacitor. Então você achou aqui a constante de tempo. Tá legal? Outro detalhe que é interessante. Quem era ali a condição inicial desse capacitor, né, com essa polaridade mais em cima, menos embaixo? A gente calculou. Aqui, ó. Era 30 volts. Tá? Era 30 volts. Então, esse V0 era 30 volts. Então, vejam, nós temos agora absolutamente tudo, porque a expressão, quando a gente está trabalhando com o circuito RC aqui, usando a topologia TVNAN, vai ficar como? Aquela tensão V0 no tempo vai ser quem? Vai ser a tensão da fonte, mais a tensão inicial, menos a tensão da fonte, vezes a exponencial, menos t sobre a constante de tempo, que agora virou simplesmente uma substituição de valores, porque esse Vs da fonte é a fonte de TVNAN no entorno do capacitor. Então, vamos lá, ficou V0 como sendo aqui menos 60, mais 30 volts, que era a condição inicial, menos 60, que na verdade, fica menos, né? Vou ficar aqui, menos, eu tenho que ajeitar aqui o parênteses. Pochetes, então, menos 60, vezes exponencial de menos t sobre 10 mil. E 10 mil é 10 sobre 1000. Né? Então, aqui agora ficamos com menos 60, mais 30 mais 60, exponencial de menos 1000t sobre 10. Eu corto zero com zero. Chegamos, então, na expressão de VT, V0 de t, vai ficar menos 60 mais 90 exponencial de menos 100t, isso dado em volts para tempo maior que 0 segundos. Então, aqui está a expressão do V0 de t, né, que bate, inclusive, ali com o que a gente tem, com o que a gente tem no gabarito. Legal?
beleza? Só que não acabou ainda o problema. Eu tenho que obter a expressão da corrente no capacitor. E volto a dizer, aquela corrente zero, aqui, ó, que foi indicada no problema aqui, esta corrente zero, ela desce pelo capacitor. Então, se ela desce pelo capacitor, é a corrente que está descendo aqui no capacitor que eu estou procurando. E se eu já conheço a tensão aqui, mais ou menos V0 de T, obviamente eu tenho como achar essa corrente no capacitor. Porque a corrente no capacitor, ela é dada por quem? Qual a expressão? Corrente no capacitor no tempo é igual a quem? Capacitância vezes derivada no tempo da tensão do capacitor, nesse caso é o V0, e aqui não é vou chamar de C, não, vou chamar de zero, que é como está no problema, tá certo? Então, em resumo, eu tenho que fazer essa continha aqui agora. Então, I0 de T vai ser 0,25 micro vezes derivada no tempo desta expressão aqui, menos 60 mais 90 exponencial de menos 100 t. Então, I0 de T é 0,25 micro vezes, aí derivada de 60 é zero, aqui vai ficar mais 90, repete, eu vou derivar o expoente, vai ficar menos 100 em cima, e eu repito, então, a exponencial. Tá aqui. Então, eu vou ficar aqui nessa conta, se vocês fizerem essa conta aqui, ó, na realidade ela vai ficar como sendo 0,25 micro vezes 90 vezes menos 100 exponencial de menos 100t. Façam essas contas e vocês estarão encontrando uma corrente com valor. Veja que vai ficar um valor negativo, então menos 2,25. Aqui os zeros vão compensar ali juntamente com o micro, então vai ficar 2,25 mili, tá? Vou deixar para botar o mili nas unidades, exponencial de menos 100. Então aqui eu vou botar dado em miliampere para T maior que 0 segundos. Esta daqui é a resposta do problema, tá? Que é, inclusive, aqui bate ali com o gabarito, né? Então fizemos tudo conforme manda o figurino, tá bom? Então vejam aí, né? Uma questão interessante, né? Porque em algum momento você teve que lançar a mão de um equivalente TVNAM para reduzir o circuito e poder então, só então, analisar a resposta a um degrau do circuito RC. Tá bom? Então muita atenção para esses casos, porque esse tipo de questão costuma realmente enganar bastante. Você é tentado a querer resolver o circuito RC considerando apenas uma das resistências e na realidade você tem que achar o equivalente do TVNAM, tá bom? Então é isso. Bons estudos, pessoal. Até breve.